Jayo Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jayo Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivaradari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivaradari, Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srimad Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srimad Prabhupada. Hare Krishna, bom dia a todos que chegaram e ainda vão chegar. Plínio Martins, Hare Krishna, reverências. Luciano Almeida de Assis também, reverências, Hare Krishna. Obrigada aí pela presença de vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Krishnamai Devidasi, sou discípula de Chandramukha Swami e vamos dar sequência aqui à leitura do Śrīmad Bhagavatam pelo Mayapur TV Brasil. Agradecer aí ao convite do Prabhu Chaitanya Goshai, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer comentar as palavras nectárias de Srila Prabhupada, ok? Bom, então, sem mais delongas, vamos começar a leitura. Peço já desculpa de antemão que eu tô com um pigarro, alguma coisa assim, né? Não tô com a voz legal, mas vai dar pra falar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bom, então estamos lendo o Śrīmad Bhagavatam, canto 3, o status quo, capítulo 22, intitulado Casamento de Kardama Muni Devahuti. E estamos aí no início do capítulo, hoje é o verso 7. Só para dar uma contextualizada antes da gente ler, né? O contexto aqui é que Swayambhuva Manu encontrou com Kardama Muni, né? Depois de Kardama Muni fazer aquelas austeridades, encontrar com Krishna e etc. E Swayambhuva Manu aqui agora ele está glorificando o sábio, né? O imperador Swayambhuva Manu está glorificando o sábio Kardama Muni nesse momento em que eles se encontram, tá bom? Então vamos à leitura do verso. Bom dia, Maurino, sim, Hare Krishna, reverências. Distyatvaya nushistoham kritaschanugraho maham apavritai karnahandrai justadistyo shatir giram
Palavra por palavra, diz-te-a afortunadamente, Twaya, por ti, Anushishtaha, instruído, Aham, eu, Kritaha, concedido, Cha, Anugraha, favor, Maham, grande, Apavritaihi, abertos, Karna Randraihi, com os orifícios dos ouvidos, Justaha, recebi, Distya, desculpa, por boa fortuna, Ushatihi, puras, Giraha, palavras. A tradução e o significado são dados por sua divina graça, Sebhaktivedanta Swami. Eita, Srila Prabhupada. Bom dia, Manjari Bhava, Hare Krishna, reverências. Então a tradução do verso de hoje diz o seguinte: tive a fortuna de ser instruído por ti, e assim fui agraciado com um grande favor. Agradeço a Deus por ter escutado com ouvidos abertos tuas palavras puras. Então, olha só, aqui nós temos Swayambhuva Manu, né? Glorificando o sábio Kardama Muni, dizendo que grande fortuna minha que fui instruído por ti, né? Então ele está aqui agradecendo a Deus por ter escutado, ter aproveitado essa oportunidade, ter escutado com ouvidos abertos as palavras puras de Kardama Muni. Porque antes disso, né, antes de Swayambhuva Manu começar a glorificar Kardama Muni o glorificou, né, e também deu instruções e falou palavras. Então Swayambhuva Manu, assim, ele está muito feliz, muito satisfeito de ter ouvido palavras puras de um sábio como Kardama Muni, certo? Então nós vamos ler primeiro os significados de Prabhupada e depois eu comento um pouquinho, pouco a pouco, esse significado de Prabhupada, tá? Vamos fazer a leitura primeiro. Em seu Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami apresenta orientações sobre como aceitar um mestre espiritual fidedigno e como lidar com ele. Em primeiro lugar, o candidato desejoso deve encontrar um mestre espiritual fidedigno, após o que deve, muito ansiosamente, receber instruções dele e executá-las. Isso é serviço mútuo. O mestre espiritual fidedigno ou pessoa santa sempre deseja elevar o homem comum que recorre a ele. Como todos estão sob a ilusão de Maya e esquecidos de seu dever primordial, ou seja, a consciência de Krishna, a pessoa santa sempre deseja que todos se tornem pessoas santas. A função da pessoa santa é evocar a consciência de Krishna em todos os homens comuns, esquecidos. Manu disse que, como fora aconselhado e instruído por Kardama Muni, sentia-se muito favorecido. Considerou-se afortunado por receber a mensagem mediante recepção auditiva. Aqui se menciona em especial que devemos ter muita curiosidade por escutar com ouvidos abertos da fonte autorizada do mestre espiritual genuíno. Como se deve receber sua mensagem? Deve-se receber a mensagem transcendental através da recepção auditiva. A expressão Karnarandraihi significa através dos orifícios auriculares. A graça do mestre espiritual não é recebida através de nenhuma outra parte do corpo, além dos ouvidos. Isso não significa, entretanto, que o mestre espiritual concede um tipo específico de mantra através dos ouvidos em troca de algum dinheiro, e que se alguém medita nisso, ele alcança a perfeição e se torna Deus dentro de 6 meses. O padre está citando aqui, é uma prática mesmo que existe na Índia, né, entre alguns impersonalistas. Continuando. Tal tipo de recepção através dos ouvidos é falsa. O fato concreto é que o mestre espiritual
conhece a natureza de um homem em particular e que espécie de deveres ele pode executar em consciência de Krishna. E ele o instrui dessa maneira. Ele o instrui através do ouvido, não secretamente, mas em público. És apto para tal e tal trabalho em consciência de Krishna. Podes agir dessa maneira. Uma pessoa é aconselhada a agir em consciência de Krishna, trabalhando com a adoração às deidades. Outra é aconselhada a agir em consciência de Krishna, fazendo trabalho editorial. Outra é aconselhada a sair e pregar. E outra é aconselhada a executar a consciência de Krishna no departamento culinário. Há diferentes ramos de atividades na consciência de Krishna. E o mestre espiritual, conhecendo a capacidade específica de cada um de seus discípulos, treina-os de tal maneira que, através de sua tendência a agir, eles se tornem perfeitos. A Bhagavad Gita deixa claro que uma pessoa pode alcançar a perfeição máxima da vida espiritual simplesmente oferecendo serviços de acordo com sua capacidade, assim como Arjuna serviu a Krishna através de sua habilidade na arte militar. Arjuna ofereceu seu serviço plenamente como um militar e tornou-se perfeito. Do mesmo modo, um artista poderá alcançar a perfeição simplesmente executando o trabalho artístico sob a orientação do mestre espiritual. Quem for literato poderá escrever artigos e poemas a serviço do Senhor sob a orientação do mestre espiritual. Tem-se que receber a mensagem do mestre espiritual a respeito de como atuar conforme a capacidade individual, pois o mestre espiritual é perito em fornecer tais instruções. Esta combinação da instrução do mestre espiritual com a execução fiel dessa instrução por parte do discípulo torna todo o processo perfeito. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura descreve em sua explicação do verso Vyavasayatmika Buddhi da Bhagavad Gita que aquele que deseja estar certo de obter o sucesso espiritual deve pedir ao mestre espiritual orientação sobre qual é a sua função em particular. Então, ele deve esforçar-se para executar fielmente a instrução específica do mestre espiritual e deve considerá-la como sua vida e alma, como Prabhupada fez, né? A execução fiel de tal instrução é o único dever do discípulo, e isso lhe trará a perfeição. Com muito cuidado, devemos receber a mensagem do mestre espiritual através dos ouvidos e executá-la fielmente. Isso tornará a nossa vida bem-sucedida. Reverências e Shavatara, Hare Krishna. Uma Gyanati Mirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshuru Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Chandra Mukaswami Tinamane Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamane Vanchakalpatarubhya Chakri Pasindu Bhavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, repetindo o verso 7 do capítulo 22, canto 3 do Śrīmad Bhagavatam. Tive a fortuna de ser instruído por ti e assim fui agraciado com um grande favor. Agradeço a Deus por ter escutado com ouvidos abertos tuas palavras puras. Muito bom, né? Que belo significado de Prabhupada também para esse verso. Ana Cláudia Chandra, Hare Krishna, reverências, Mataji. Bom, antes de comentar as palavras de Prabhupada, né? Trouxe algumas citações de Prabhupada nesse longo significado aqui. Mas antes de comentar, eu queria dizer que a primeira coisa que eu lembro quando aparece um verso desse que fala sobre a importância do mestre espiritual,
A primeira coisa que me vem à cabeça é uma frase do meu Gurudeva, né, Chandramukha Swami, que é: a vida espiritual é para os mansos. Ele diz isso: a vida espiritual é para os mansos. O que isso significa? Significa que se a gente não tiver humildade, mansidão, para nos rendermos primeiro ao mestre espiritual, antes de nos rendermos a Krishna, então o processo ele não tem continuidade, né? A vida espiritual não é para as pessoas que não aceitam que existe algo maior do que elas. Não é para as pessoas, portanto, arrogantes, orgulhosas. Né? A vida espiritual, ela realmente é para os mansos, no sentido de que primeiro devemos aceitar que existe algo supremo, superior a nós, que é a suprema personalidade de Deus. Mas antes disso, meu mestre espiritual, ele sempre fala como é importante nós nos rendermos a esse conhecimento, primeiramente, né? Confiar e acreditar nesse conhecimento que está nos sendo passado, dos Vedas, né? E isso inclui se render, abaixar a cabeça também para o mestre espiritual, que é o representante de Krishna na Terra, né? Então, é dito, né, nas escrituras que a gente tem o Chaita Guru, que é Krishna no nosso coração, nos guiando o tempo todo, em todas as nossas vidas, mas a gente também tem uma orientação externa, né? Essa orientação interna, mas existe uma orientação externa que é o mestre espiritual. Então a primeira coisa que eu penso é isso, né? A vida espiritual é para os mansos e humildes, né? Porque se a pessoa ela não consegue nem se render a um mestre espiritual e ouvir o que ele tem a dizer e executar as suas instruções, ele que é o representante da suprema personalidade de Deus, é como se o processo não fosse assim, não passasse no seu primeiro degrau, né? Então, na consciência de Krishna, é compulsório nós termos um mestre espiritual. Esse é o processo que Srila Prabhupada nos deixou, né? Então, aqueles que talvez estejam escutando, que não tenham um mestre espiritual, né, também não se sintam pressionados. Cada um tem o seu tempo, né, e um momento certo de escolher o seu mestre espiritual e se identificar com aquele mestre, ter certeza que não, aquele é o meu mestre espiritual, né? Como Prabhupada teve quando encontrou com Bhaktisiddhanta. Então, mas de fato, mesmo que a pessoa ainda não tenha encontrado, ainda não tenha tido essa conexão e esse desejo de pedir abrigo para algum mestre espiritual, isso dentro do processo de Bhakti Yoga ele é compulsório, ele é obrigatório, é o primeiro passo, né? Não existe aí o processo continuando a graduar, né? A progredir sem a gente assim mesmo se render a um mestre espiritual, ok? Então vamos comentar aqui agora um pouquinho as palavras de Srila Prabhupada. A primeira coisa que ele diz, né, que eu achei muito interessante nesse significado, é que ele diz assim: o candidato desejoso deve encontrar um mestre espiritual fidedigno, após o que deve muito ansiosamente receber instruções dele e executá-las. Então, o Prabhupada vai dizer que esse é o processo perfeito. E Rupa Goswami, também no Nectar Devoção, como o Prabhupada citou aqui, também diz que esse é o processo perfeito. E Chaitanya Mahaprabhu também, lá no Chaitanya Charitamrita, também vai dizer que esse é o processo perfeito. Então, o processo perfeito começa com procurar um mestre espiritual, estar ansioso por ouvi-lo, estar ávido, vamos falar sobre essa avidez que também é falada no Bhagavata, por ouvi-lo, né? E, né, esses três, procurar o mestre, ansiar por ouvi-lo e executar as suas instruções, né? Porque não adianta também você procurar um professor, ouvi-lo e não seguir suas instruções, né? Eu sou professora de português e trabalhei muitos anos com
concurso público, Enem, preparatórios para concurso público e para Enem, né? E eu sempre percebia que alguns alunos, né, quando eu dava orientações sobre a redação, por exemplo, alguns alunos não seguiam as minhas dicas de como estudar para fazer aquela redação, né? E não alcançavam êxito. Não porque era eu, mas qualquer professor que tenha experiência com aquela prova já sabe como é a correção, né? Nós também éramos corretores, então a gente sabia o que o corretor na redação do Enem, por exemplo, iria avaliar. Então, já sabendo disso, a gente já dava orientação de como a pessoa deveria escrever e como ela deveria estudar. E, obviamente, as pessoas que não seguiam as instruções dos professores não obtinham êxito, né? Então, não adianta você procurar um professor, quer aprender a fazer redação para o Enem, procura um professor, paga o professor, recebe as aulas dele e não segue o que ele está dizendo, né? Então, da mesma forma, não adianta a gente procurar um mestre, ouvir o que ele tem a dizer, suas instruções e, não vou seguir, porque aí acho que já não combina comigo, né? Então, o processo perfeito, ele é baseado nesses 3 pés: procurar um mestre espiritual, ouvi-lo, estar ávido por ouvi-lo, mas também executar as suas instruções, né? E aí não tem como a gente não se lembrar, né, do fatídico famoso verso da Bhagavad Gita 4.34, Tadvidi pranipatena pariprajnena sevaya upadekshanti te gyanam gyaninas tattva darshinaha, em que Krishna fala para Arjuna, tente aprender a verdade aproximando-se de um mestre espiritual. Faça-lhe perguntas com submissão e preste-lhe serviço. As almas autorrealizadas podem lhe transmitir conhecimento, porque elas são videntes da verdade. Então, esse verso é muito importante, né? Porque Krishna também está dando esse mesmo processo de procurar um mestre, ouvi-lo e executar suas instruções, na Bhagavad Gita. Mas essa palavra Tattvadarshini, né? Dizendo que os mestres espirituais são Tattvadarshis, que são videntes da verdade, ela é muito importante, como o Prabhupada sempre diz, né? Ela é muito significativa. Porque isso nos mostra que o processo de rendição ao Guru, ele é muito prático. Ele pode também ter algo de místico. Não acho que não tenha nada de místico. Porque Krishna é místico, né, Yogeshvara? Mas ele também é muito prático, né? No sentido de que quem mais pode te ensinar alguma coisa, senão aquele que já aprendeu? Então, o mestre espiritual, ele é um Tattvadarshini, ou seja, ele é um vidente da verdade. Ele já entendeu, ele já aprendeu, ele já viu, né? O ver aí é no sentido de compreender também. Então, por ele já ter visto, por ele já ter compreendido, por ele já ter realizado, ele pode nos ensinar. Então, esse processo de rendição ao Guru também é muito prático nesse sentido. Uma vez, eu recebi uma resposta do Maharaj Dhanvantari Swami, tão simples sobre um tópico que eu perguntei, que eu nunca mais me esqueci, eu sempre repito quando eu falo desse tópico do mestre espiritual. Eu estava no primeiro retirão do Bhagavata, e a gente estava estudando o primeiro canto, obviamente, e ali no início do capítulo 1 ou capítulo 2, se eu não me engano, né, com os sábios na Naimisharanya, alguém pergunta, é dito, né, acho que Sutta Goswami diz que deve-se fazer perguntas com submissão. E aí eu perguntei para o Maharaj Dhanvantari, que estava dando aula, por que com submissão? Porque submissão, né, eu tinha acabado de chegar, né, era Bhaktin e tal, submissão me soava algo muito estranho, ser submisso. E eu perguntei para ele, por que as perguntas devem ser com submissão? E a resposta dele foi tão maravilhosa, de tão simples assim. Ele falou, você é formado em alguma coisa? Eu falei, sim, sou formado em letras. Fez faculdade? Fiz. E quando você, no final do curso, precisou entregar o seu TCC, o seu trabalho de conclusão do curso, você não teve que se submeter a um professor orientador?
Você não teve que submeter o seu trabalho a uma banca examinadora? Eu falei sim. Aí ele perguntou por quê? Porque o professor orientador, ele tinha muito mais experiência que você e ele poderia te orientar sobre como você escrever aquele trabalho de conclusão de curso, né? E a banca examinadora eram professores que tinham mais experiência e saberiam se aquilo fazia sentido ou não. Então, assim, no mundo acadêmico e no mundo material em geral, se submeter a alguém que sabe mais que você é algo assim natural, né? Ninguém questiona, por que eu tenho que submeter o meu trabalho? Não, aquelas pessoas têm mais experiência, elas sabem mais que você, então é normal. É o processo de professor e aluno, natural. Então, na vida espiritual também, né? Assim, nós nos submetemos a um mestre espiritual porque ele é um Tattva-darshvi. Ele é uma pessoa que já compreendeu, que já entendeu, que já passou por aquilo que você vai passar, em termos práticos mesmo, de experiência dentro da vida espiritual, dentro do processo de Bhakti Yoga, né? Então, ele pode te orientar, né? No significado desse verso 34 da Bhagavad Gita, né, do capítulo 4, Prabhupada também dá uns alertas que eu acho bem interessantes. Por exemplo, ele alerta que a gente não pode fabricar o nosso próprio processo. Isso não existe. Muitas pessoas que não tem como não dizer que existe um nível de arrogância ali, né, ao contrário da humildade, querem praticar o seu próprio processo, achando que elas sabem o que é melhor para elas. Então eu vou praticar o meu próprio processo. Eu vou fazer do jeito que eu acho que é melhor para mim. Esse não é o processo da vida espiritual. Isso não é o que os Vedas ensinam, o que Prabhupada nos trouxe, nos ensinou, né? Então, não é para a gente praticar o nosso próprio processo. Nosso processo existe, ele está sendo passado desde a própria Suprema Personalidade de Deus até hoje, através da sucessão discipular, do Parampará, de pessoas humildes e fidedignas que já serviram o seu mestre e agora podem passar isso para frente para outros discípulos, né? Então não existe isso de fabricar o nosso próprio processo, né? O processo deve ser aprendido através de um mestre espiritual fidedigno dentro da sucessão discipular. Outro alerta que Prabhupada também nos dá nesse significado é que também a gente não pode, que é uma tendência das pessoas, querer aprender, estudar só pelos livros, né? E aí meu mestre espiritual sempre dá o exemplo, né, de que você não vai querer ser operado por um médico que aprendeu medicina só pelos livros, né, só estudando os livros, que ele não esteve na universidade, não foi orientado pelos professores, não teve práticas com orientadores ali do lado dele, né? Você não vai confiar nesse médico. Então, da mesma forma, na vida espiritual, a gente não pode querer ficar dentro do nosso casulo, na nossa casinha, só lendo todo o Bhagavata, todo o Chaitanya Charitamrita, Néctar da Devoção, Bhagavad Gita, mesmo que você leia tudo. Esse não é o processo. Sem um mestre espiritual, né? Mas a pessoa pode dizer, como eu já ouvi as pessoas dizendo, mas o mestre espiritual é Srila Prabhupada. De fato, Srila Prabhupada é nosso mestre Acharya, né? Nosso mestre espiritual maior. Todos os outros dentro da ISKCON, dentro da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, são representantes do nosso Acharya fundador, do nosso mestre espiritual maior, que é Srila Prabhupada, né? Estamos todos seguindo as palavras dele nesses significados, nesses livros. Mas Prabhupada deixou esse processo de ter seus representantes, né? Queria que seus discípulos se tornassem mestres espirituais e orientassem outras pessoas. Então, se ele deixou esse processo, significa que ele queria que a sucessão discipular continuasse, que o processo de mestre e discípulo continuasse, e não que após a sua partida nós continuássemos a receber esse conhecimento através dos seus livros, né? Claro, ele diz que tudo está nos meus livros, leiam os meus livros, mas ele deixou o processo de mestre e discípulo dentro da ISKCON também, né? E deixou mestres espirituais para seguirem com esse processo, seguirem com essa ideia, né?
Outra coisa importante que Prabhupada também diz nesse significado, que eu acho bem interessante, que é outro alerta, né? É que ele diz, olha, é importante que existam indagações por parte do discípulo e submissão. Mas isso não significa que deva existir obediência cega e perguntas absurdas. Então, Prabhupada nos ensina, como discípulo, né, que sim, nós devemos indagar. Não é um problema perguntar, indagar, né? Ter dúvidas, não entendi, né? Como eu fiz lá, ué, como assim submisso? Por que perguntas submissas? Indaguei, né? E Maharaj me explicou, eu fiquei tão satisfeita, assim, foi tão perfeita a resposta. Então, indagar sim, mas não fazer perguntas absurdas, né? Prabhupada nos ensina assim de que também a pergunta que devemos fazer ao mestre deve ser pertinente, pertinente ao assunto, pertinente à vida espiritual, né? Respeitadora, não perguntas absurdas. E ele diz que sim, a submissão é um processo descrito no Bhagavata, é uma característica do discípulo, ser submisso. Como eu já expliquei, né, que Maharaj Dhanvantari me explicou. Mas isso não significa que devemos ter, né, como parâmetro a obediência cega. Maharaj Hridayananda Das Goswami, ele sempre fala muito sobre isso, né? As coisas têm que fazer sentido. Nós precisamos entender o que estamos aprendendo. Então, o processo não é de uma obediência cega, né? As pessoas que estão no caminho da consciência de Krishna, elas precisam ser inteligentes, precisam usar Buddha Yoga, né? E não, sim, não, sim, senhor, não, senhor, e faz qualquer coisa sem pensar. Não. Nós precisamos entender o que estamos fazendo, por isso a indagação é imperfeita. Devemos fazer isso com submissão, porque estamos abaixo do mestre espiritual, mas não de maneira cega. Porque Kali Yuga está aí, né? Kali Yuga está aí e coisas ruins podem acontecer. Bom, outra frase legal desse significado de Prabhupada, esse verso de hoje, verso 7, né? É que ele diz: a pessoa santa sempre deseja que todos se tornem pessoas santas. Isso é muito legal, né? Uma verdadeira pessoa santa, ela não quer ela ser santa somente. Ela quer transformar todas as pessoas em santos. Esse é Srila Prabhupada, né? Ele queria que seus discípulos fossem melhores que ele, tivessem títulos melhores do que ele, fossem mestres espirituais, né? Então, Prabhupada explica que esse é um serviço mútuo, né? O homem comum, ele deseja servir, ali o discípulo deseja servir o mestre, mas o mestre também quer servi-lo, deseja elevá-lo à plataforma de um homem santo, um homem perfeito, né? Nesse sentido de pureza espiritual. Então, isso é muito interessante, né? Esse é um sintoma, é uma característica da pessoa realmente santa. Ela quer elevar os outros a não só a mesma plataforma que ele, mas até superiores, como o Prabhupada fez. Outro ponto importante desse significado é que Prabhupada diz que Swayambhuva Manu se sentiu afortunado por ser instruído pelo sábio Kardama Muni. Então, olha como uma pessoa um grande sábio que ele também é, Swayambhuva Manu, ele reconheceu que grande fortuna foi essa de ter encontrado uma pessoa sábia que o instruiu. Ele reconhece que essa é uma grande fortuna. Isso é descrito, pessoal, em todas as escrituras. Prabhupada diz que isso é descrito em todas as escrituras, de que a grande fortuna, o verdadeiro bom karma de uma pessoa é encontrar um mestre espiritual fidedigno. Quantas pessoas não encontraram ainda um mestre espiritual fidedigno, né? Ou desperdiçaram esse encontro, mas quantas pessoas ainda não encontraram? Então, encontrar um mestre espiritual fidedigno que vai te orientar, que vai te ensinar a verdade absoluta, vai te ensinar quem você realmente é uma grande fortuna, né?
E no Chaitanya Charitamrita, por exemplo, Chaitanya Mahaprabhu, ele diz, né, que pela misericórdia do mestre espiritual e de Krishna, ele diz, pela misericórdia do mestre espiritual, que é um devoto puro, e pela misericórdia de Krishna, pode-se alcançar a plataforma do serviço devocional. E não existe outro caminho. Então, olha só, a gente está falando que a perfeição da vida é Krishna Prema Bhakti, amor puro por Krishna, né? E Prabhupada traduz Bhakti como serviço devocional. Essa é a perfeição da vida, o serviço devocional. E Chaitanya Mahaprabhu então está nos dizendo que não existe outro caminho para se alcançar a plataforma do serviço devocional se não for pela misericórdia de Guru, do mestre espiritual e de Krishna, né? Como a gente fala de manhã no Premadwana, Gora Premananda Haribol, todas as glórias dos devotos unidos, Hare Krishna. Esqueci, mas é falado isso, né? Guru, Krishna, Guru e mestre espiritual e Krishna, né? Então, pela misericórdia dos dois é que a gente alcança essa plataforma de perfeição, que é o serviço devocional, que é Bhakti Yoga, né? Então, não existe outro caminho senão esse. Então, se você tem a boa fortuna, né, de encontrar um mestre espiritual, isso é realmente muito auspicioso, né? Muito benéfico, é o bom karma mesmo. A pessoa, somente é dito, né, que somente as pessoas piedosas que praticaram muitas atividades piedosas durante vidas e vidas terão a oportunidade de encontrar um mestre espiritual fidedigno em alguma vida, né? Vou ler todos os comentários e perguntas no final, tá bom? Bom, outra citação legal que o Prabhupada faz aqui, né, devemos ter muita curiosidade por escutar com ouvidos abertos da fonte autorizada do mestre espiritual genuíno. Então, olha só, o primeiro processo de serviço devocional é ouvir, Shravana, né? Isso é apresentado no Néctar da Devoção, se eu não me engano, né? E o primeiro, então, processo é ouvir. Ouvir sobre as glórias, a forma, os passatempos da Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, né? E a gente ouve isso através do devoto puro, do mestre espiritual fidedigno, né? Então, isso é muito importante que a gente, então, aproveite essa oportunidade de, quando estiver em contato com um mestre espiritual, um devoto puro, um fidedigno, né, dentro da associação discipular, que a gente tenha avidez por ouvi-lo e não fazer pouco caso, né? Eu sempre me lembro de uma instrução que Gurudeva nos deu quando veio aqui, né, uma vez, não lembro se foi aqui ou em Brage, enfim, um dia que tinha muito serviço e ele deu uma palestra, alguma coisa assim, ele deu uma aula. E eu acho que alguém estava lavando uma louça. Assim, a pessoa deu prioridade a lavar a louça lá da cozinha, ou fazer algum serviço prático desse, do que assistir a aula, né? Aquela ansiedade de terminar o serviço para fazer outras coisas, etc. E não assistiu a aula. E ele falou, caramba, o mestre espiritual vem aqui falar para vocês, instruir vocês, dar uma aula, e vocês preferem lavar a louça, né? Então, assim, não faz sentido nenhum. Nós temos que estar ávidos, assim, largar tudo para ouvir o Guru, né? Então, isso é muito importante. Outro dia eu vi ele também chamando a atenção de um discípulo que ele dá aula todo dia às 7h30, e a pessoa disse que 7h30 não dava porque era o horário que ela adorava a deidade dela em casa. E ele falou, caramba, o que pode ser mais importante do que ouvir o mestre espiritual? Né? Muda o horário de adoração à deidade. Krishna quer isso. Krishna prefere que você ouça o seu mestre do que ofereça um incenso para ele, com certeza, né? Então, como eu estava dizendo, o que eu estava dizendo? Me perdi. Ah, sim, sobre a avidez, né? Então, nós temos que estar ávidos por ouvir. Outro dia também, lembrei aqui, Prabhu Paravyoma,
esteve em Vraja quando eu morava lá, e ele elogiou a gente, os devotos que estavam lá, né? Porque ele comentou assim, né? Que ele falou, poxa, eu gostei, eu fiquei muito satisfeito, muito feliz, porque eu cheguei aqui em Vraja, aí eu fui na cozinha dos devotos, tinha uma pessoa lá cozinhando para os devotos ouvindo uma aula. Fui na cozinha das deidades, tinha uma pessoa lá arrumando a cozinha das deidades ouvindo uma aula. Fui no templo, tinha uma pessoa varrendo o templo ouvindo uma aula. Fui no jardim, tinha uma pessoa varrendo as folhas ouvindo uma aula. E ele falou, caramba, vocês estão ávidos por ouvir, né? O tempo todo ouvindo, isso é maravilhoso. E aí ele elogiou, parabenizou a gente. Estava todo mundo, né, ouvindo uma aulinha. Então a gente tem que ter essa avidez por ouvir. Isso também nos fará com que a gente alcance essa plataforma, né? Isso é dito no Srimad Bhagavata, canto 1. Deixa eu ver aqui. Canto 1, capítulo 1, pergunta dos sábios, verso 13. Diz assim, ó Sutta Goswami, estamos ávidos por aprender sobre a personalidade de Deus e suas encarnações. Por favor, explica-nos os ensinamentos transmitidos pelos mestres, acharyas anteriores, pois nos elevamos tanto por falá-los quanto por ouvi-los, né? Então, também nos eleva, né, essa avidez por ouvir. Quando a gente fala ouvir do mestre espiritual, também não significa só do nosso mestre espiritual, né? Ouvir de outros mestres espirituais, de outros devotos, também sêniores principalmente, né? Que são pessoas mais experientes, que têm mais realização, né? Então é muito interessante. Outro verso também que eu gosto muito, sempre eu adoro essa sequência de versos do capítulo 1 e capítulo 2 do canto 1 do Bhagavatam, que é o início ali dos sábios de Naimisharanya, né? E o verso 16 do capítulo 2, Divindade e Serviço Divino, que é um capítulo assim, incrível, ele diz assim, ó sábios 2 vezes nascidos, servindo aqueles devotos que estão completamente livres de todos os vícios, presta-se um grande serviço. Através de tal serviço, obtém-se afinidade por ouvir as mensagens de Vasudeva. Me lembrei por que eu trouxe esse verso. Porque eu estava falando dessa avidez, né? Então a gente pode pensar assim, poxa, mas eu não tenho essa avidez. Não tenho. Então o que eu faço se eu não tenho? Ah, tem que ter, mas eu não tenho. Então o que eu faço? Sirva um devoto puro, sirva um mestre espiritual. Porque servindo esse mestre espiritual, né, é dito aqui nesse verso que você vai obter a afinidade por ouvir, por ter essa avidez, por ouvir, né, as mensagens de Vasudeva, de Krishna, né? Então olha que interessante. Existe solução para tudo. Só não existe solução para quem não quer mesmo nada. Mas mesmo para quem não deseja, não tem determinadas qualificações, dentro do processo existe solução para isso, né? Então a gente serve um guru e naturalmente cria-se em nós essa avidez por ouvi-lo e ouvir as mensagens, os passatempos de Krishna e etc, né? Outra coisa que Prabhupada fala nesse significado do verso de hoje, verso 7, é a graça do mestre espiritual não é recebida através de nenhuma outra parte do corpo além dos ouvidos. Então, olha só que interessante. A gente está sempre pedindo por misericórdia, né? Misericórdia de Krishna, misericórdia do mestre espiritual. A gente acha que esse processo de misericórdia ele é místico. Como eu falei, também é. Krishna é Yogeshvara, místico de todos os místicos. Mas essa misericórdia, ela também vem através de um processo muito prático, que é ouvir. A misericórdia do mestre espiritual, ela chega em nós através das suas instruções. Então, é através da instrução do mestre que a misericórdia vem, né? Não existe, como Prabhupada deu o exemplo ali, né, no meio, não sei se vocês lembram quando eu li o significado, Prabhupada disse, não é que o mestre vai falar um mantra no seu ouvido e
recebi a graça do mestre espiritual. Não. Ele está falando, ele está instruindo. Você está ouvindo? Se você está ouvindo o que ele tem a dizer, se você está seguindo as instruções dele, então você está recebendo a misericórdia. E Prabhupada enfatiza, através do ouvido. Primeiro processo de Bhakti Yoga, Shravana, ouvir. Então, ouvir as instruções do mestre é aí como a misericórdia chega até nós, né? O exemplo de Prabhupada é belíssimo, né? Prabhupada, ele nos dá esse exemplo com a própria vida dele. Porque todo mundo deve saber aqui, né? É tão linda a história de Prabhupada. No primeiro encontro que ele tem com Bhaktisiddhanta, seu mestre espiritual, ainda um Bhakta, né? Assim, Bhaktisiddhanta fala para ele, você deve traduzir esse conhecimento para o inglês e pregar em inglês, escrever e pregar em inglês para os ocidentais, né? E Prabhupada ouviu isso e, sei lá, 30 anos depois, 40 anos depois, ele realmente conseguiu executar essa instrução. Mas como ele mesmo disse, acho que eu ainda vou falar isso aqui, né? Ele recebeu essa instrução como sua vida e alma, de maneira tão fidedigna, tão fiel, que ele nunca se esqueceu dessa instrução, ele realmente ouviu. Então, num certo momento da vida dele, ele não pôde executar, porque ele tinha esposa, filhos, empresas, e ele não pôde executar, mas aquela instrução do guru dele ficou ali no coração dele, e quando foi possível, ele executou com muita fidelidade, com muita fé, e foi muito bem sucedido, como a gente sabe, né? Então, o exemplo de Prabhupada realmente são os passos que a gente deve seguir. Receber as instruções do nosso mestre espiritual como nossa vida e alma, mesmo que elas não façam sentido. Para Prabhupada não fez sentido. Quando Bhaktisiddhanta falou para ele, pregue em inglês. Primeira coisa que Prabhupada questionou, poxa, mas nós somos colônia. As pessoas nunca vão nos respeitar enquanto não formos independentes. E Bhaktisiddhanta explica para ele que isso era uma questão material, que ia mudar governo, mas que aquela mensagem sim que ia mudar a vida das pessoas, né? Então, mesmo que num primeiro momento não faça sentido, que você possa questionar, indagar, mas compreender depois, né? Aquilo realmente vai ser assim a perfeição dentro do seu papel de discípulo, né? Prabhupada nos dá esse exemplo. E aí eu me lembro do meu também, que quando meu mestre espiritual, eu passei um tempo na Ecovila Govardhana, né, como Bhaktin, fiquei uma temporada lá servindo, fui iniciada, e depois que eu recebi a minha primeira iniciação, ele falou, Krishnamai, você vai para o Ashram Vrajabhumi e eu quero que você gerencie a pousada. E eu falei, meu Deus, eu sou professora de português, assim, eu não sei nada de gerenciar uma pousada, né? Mas de alguma forma ele achou que eu pudesse fazer aquilo, né? E para minha grande fortuna, já quando eu cheguei, havia uma pessoa, a Michele, né? Que ela não é só assim a faxineira, ela resolve tudo, ela deixa tudo pronto na casa de hóspedes de Vrajabhumi, né? Ela deixa tudo limpo, tudo com roupa de cama, papel higiênico, toalha, tudo perfeito. Não precisa fazer muita coisa que a Michele já deixa tudo pronto. Ela sabe todos os detalhes, porque ela trabalha ali há mais de 20 anos. E para minha boa fortuna, quando eu cheguei, que era para eu executar esse serviço de gerenciar a casa de hóspedes, ela sofreu um acidente com o Gurudeva, inclusive, eles bateram um no outro, ele de carro, ela de moto, ela ficou 3 meses de atestado. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu não sabia nem o que fazer, quanto mais sem a Michele, né? Imagina. E a gente procurava outras pessoas para ajudar e não tinha na região. Eu tive que eu mesma limpar, aprender os lençóis, os cobertores, as técnicas, tudo, né? Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, a instrução não faz muito sentido, mas a gente precisa confiar, né? Como eu vou explicar agora que Prabhupada vai nos ensinar, que o mestre espiritual, ele vê em você o que você nem mesmo vê.
Porque nós estamos vendo com os nossos filtros, né? A gente tem uma série de camadas na frente dos nossos olhos e com o nosso arrâncara, com o nosso falso ego. Mas o mestre espiritual, ele consegue ver em você como que você pode servir a suprema personalidade de Deus com a sua capacidade, com as suas limitações. Ele consegue ver isso em qualquer um, ele tem essa capacidade, é dado a ele essa capacidade. Então a gente precisa confiar também, né? Depois de um tempo gerenciando casa de hóspedes, ele falou: agora eu quero, Krishnamai, que você seja a tesoureira do Ashram Vrajabhumi. Eu falei: meu Deus, eu sempre fui péssima em matemática. Minha área é humanas, né? Eu sou de português. Como que eu vou fazer a tesouraria? Eu não sei nem fazer conta direito, né? Imagina, eu tive que aprender. Mas de alguma forma ele viu que existia alguma coisa em mim que eu pudesse fazer aquilo, né? Mas é isso, assim, às vezes não faz sentido, mas nós confiamos. Então, Prabhupada, ele também vai dizer nesse significado assim: conhecendo a capacidade, abre aspas para Prabhupada, conhecendo a capacidade específica de cada um de seus discípulos, treina-os de tal maneira que, através de sua tendência a agir, eles se tornem perfeitos. Olha só o que eu acabei de falar, né? Prabhupada diz que o mestre espiritual, ele vê no discípulo a tendência, a natureza, a gente chama isso de varna, né? A tendência, a natureza de cada um. E assim, ele, dentro dessa capacidade e também dessas limitações da pessoa, ele a coloca em serviço devocional. E a pessoa pode alcançar a perfeição assim. Ele dá o exemplo de Arjuna. Arjuna, né, ele é colocado por Krishna ali como seu mestre espiritual, né, para executar aquele serviço de um militar, e ele alcança a perfeição assim, né, mesmo sendo um militar. Então, cada um executando o serviço dentro da sua natureza pode alcançar a perfeição. Mas esse serviço, ele é dado pelo guru e não por si mesmo. As pessoas têm uma tendência hoje, infelizmente, né, a querer encontrar o seu próprio Swadharma. Eu vejo lá no meu mapa qual é o meu Dharma, meu Swadharma, meu Dharma próprio, né? Swadharma é seu Dharma próprio da sua vida, naquela vida, né? E eu acho que eu posso fazer assim, eu posso ajudar a consciência de Krishna assim. Não é o processo não é assim. O processo é seguir as instruções do Guru. O seu Dharma é o que o seu Guru instrui que você faça. Esse processo vai ser bem sucedido. Se você mesmo decide como você pode ajudar a consciência de Krishna, você já não está seguindo o processo de maneira fidedigna, que é através do mestre espiritual. Ele vai dizer para você. Prabhupada não decidiu ele mesmo. Eu acho que eu tenho que ir para o Ocidente pregar inglês. Prabhupada deixa isso muito claro, ele enfatiza o tempo todo. Estou aqui para seguir as instruções do meu guru. Ele fala isso o tempo todo, todas as introduções, primeira capa dos livros ele fala. Então, o processo não é você mesmo descobrir qual o seu Swadharma e o que você pode fazer para ajudar a consciência de Krishna. O processo é seguir as instruções do mestre espiritual. Prabhupada também diz: a combinação da instrução do mestre com a execução fiel do discípulo torna o processo perfeito. Então, o mestre instrui e o discípulo executa fielmente. Esse é o processo perfeito. E ele diz também: aquele que deseja estar certo de obter o sucesso espiritual deve pedir ao mestre orientação espiritual sobre qual é a sua função em particular. Então, o seu Swadharma, você pergunta para o seu mestre. Ele vai te colocar em serviço. Como eu falei, mesmo que em um primeiro momento pareça que não faz sentido. Mas depois você percebe que faz sentido. A instrução do mestre faz sentido. Ele viu lá na frente o que você não estava vendo naquele momento, né? E Prabhupada termina dizendo, então, o único dever do discípulo
é executar fielmente a instrução do mestre. Essa é a perfeição. Essa pessoa alcançará a perfeição e será bem-sucedido, Prabhupada diz. Aquele que carrega a instrução do seu guru como sua vida e alma. Então, aqui esse ponto é o seguinte: não adianta a gente, eu quero ser iniciado, eu quero encontrar um mestre espiritual. Se você quer encontrar um mestre espiritual, você quer ser discípulo. Mas enquanto discípulo, você não quer executar fielmente a instrução do seu guru. Então, você não é um discípulo. Você é outra coisa. Quem não está executando fielmente a instrução do seu mestre não é um discípulo. Esse é o único dever do discípulo. Dentro desse processo de guru e discípulo, o único dever do discípulo é seguir fielmente as instruções do mestre, né? Então, não existe outra maneira senão essa. Não podemos cair, então, aí nas armadilhas, né, do nosso falso ego, nas armadilhas de Maya, de achar que a gente pode alcançar a perfeição ou sermos bem-sucedidos no nosso serviço devocional sem passar pelo mestre, pulando o mestre, pulando as instruções do mestre espiritual. Krishna diz na Bhagavad Gita, aquele que diz que é meu devoto, ele não é um devoto, mas aquele que diz que é um devoto do meu devoto, esse sim é meu devoto. Então o processo da consciência de Krishna, ele é dasa no dasa, ele é servo do servo. A gente não vai conseguir chegar a Krishna, a servi-lo fielmente, se a gente não serve o seu devoto primeiro, tá? Então é isso, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentário, enquanto isso eu vou ler aqui os comentários que eu não li. Ana Paula Meirelles, Ana Suya, Hare Krishna, reverências, Mata Amanjari, precisou sair, gratidão. Divyananda, Hare Krishna, Prabhu, reverências. Jean Martins, Shri Prabhupada Ki Jai. Kali Yuga, gratidão pela aula, bom dia, Hare Krishna. Flávio Antônio Alves, Jesus Cristo me instrui. Perfeito, Jesus Cristo é considerado um mestre espiritual, né? Prabhupada, ele diz que ele é um devoto puro, né? Uma grande personalidade, um grande mestre espiritual. Então, seguir as instruções de Jesus Cristo também faz parte desse processo de seguir as instruções do Guru, né? Jean Martins, Guru Shastra Sadhu, né? O processo de ouvir o Guru, o mestre espiritual, Shastra, as escrituras védicas e os sadhus, os devotos. Divyananda, por gentileza, poderia, por favor, repetir o texto de hoje? Sim, Prabhu. Canto 3, capítulo 22, verso 7. Swayambhuvamana diz para Kardama Muni quando o encontra: tive a fortuna de ser instruído por ti, e assim fui agraciado com um grande favor. Agradeço a Deus por ter escutado com ouvidos abertos tuas palavras. Então, que grande infortúnio, né? Ter a oportunidade de estar com o mestre espiritual e não ouvi-lo com olhos abertos, não, com ouvidos abertos, né? Que grande infortúnio nosso, né? Imagina ter uma mente tão distraída e na hora que o mestre espiritual está falando você não ouvir, ou deixar seu falso ego te dominar e não seguir as instruções do seu guru. Que grande infortúnio esse, né? Todas as glórias a Maya por TV, que Jai, Sundaranga, Devidasa de Recife, Hare Krishna, reverências. E também Prabhu Chaitanya Goshai, reverências, Prabhu, muito obrigado pelo convite. Padre Sérgio Pacheco também estava aí. Muito obrigada pela presença de todos. Vamos seguir aí então com o nosso dia em consciência de Krishna. Grantaraja Shrimad Bhagavata Ki Jai, todas as glórias a Srila Prabhupada.